Olá, sejam muito bem-vindos a esta nossa análise detalhada. Hoje, o papo é direto e de alto impacto. As realidades contratuais, que muitas vezes são implacáveis, dos leilões de veículos aqui no Brasil. Existe um mito perigoso de que comprar um carro em leilão é igualzinho a comprar uma camisa na loja, que é só devolver se a gente não gostar. Pois é, a realidade é bem diferente e exige um nível altíssimo de foco de quem decide entrar nesse mercado. Vamos desconstruir esses mitos, entender a parte legal da coisa toda e explorar como a proteção pós-arremate funciona de verdade. Tudo com base em dados concretos. Bora lá! Para começar de vez, vamos responder àquela pergunta de US$ 1 milhão. Um carro de leilão pode ser simplesmente devolvido? A resposta é um sonoro, gigantesco e definitivo não. É isso mesmo, não. Pela regra geral, aquela ilusão do arrependimento de compra precisa acabar aqui e agora. Não existe essa história de devolver o bem porque a cor não era bem aquela ao vivo ou porque um defeito mecânico apareceu semanas depois. E olha, isso vale para absolutamente todas as grandes plataformas desse setor. Bateu o martelo e arrematou o lote, a gente assume um compromisso inegociável. Bom, para dar um norte e garantir um roteiro super seguro, a gente vai passar por 5 pontos essenciais hoje. A regra geral dos leilões, quando a contestação é realmente válida, o que não pode ser desfeito de jeito nenhum, um comparativo bem revelador de plataformas e, para fechar com chave de ouro, o nosso protocolo de defesa. É literalmente um guia prático para garantir que os investimentos fiquem sempre protegidos de um jeito bem sistemático. Vamos lá, ponto número 1. A regra geral dos leilões e o famoso contrato vinculativo. Entender a natureza estritamente jurídica e totalmente impessoal de um lance é absolutamente vital para quem atua na área. É o seguinte, um lance vencedor é um contrato vinculativo. Desistir de uma compra depois de ter o lance declarado como vencedor não é só uma mudancinha de ideia, é uma quebra formal de contrato. E as consequências? Bom, essa atitude aciona multas contratuais pesadíssimas e, na grande maioria das vezes, resulta em suspensão severa ou até no banimento permanente da conta em várias plataformas ao mesmo tempo. O mercado não brinca em serviço e não tolera incertezas depois que o martelo bate. Entrando agora no número 2, as exceções válidas. Ufa, ainda bem que saindo daquela rigidez toda da regra geral, a legislação e as diretrizes do setor oferecem alguns mecanismos muito específicos. Não é uma simples devolução, é bom deixar claro, é uma contestação. Essas exceções legais dão poder real de defesa e garantem a integridade da transação. E o ponto crucial é que o direito de contestar um leilão tem base jurídica em apenas 3 cenários muito, mas muito claros: a divergência entre o laudo e a realidade, a divergência de identidade do veículo e a irregularidade do leiloeiro. Vamos destrinchar cada um deles agora para ninguém ficar com dúvidas. A primeira exceção válida é a divergência de laudo. O que isso quer dizer na vida real? Basicamente, significa que o veículo que foi entregue é muito diferente e de uma forma que dá para provar daquilo que estava descrito no laudo técnico oficial. A gente está falando de danos estruturais que ninguém avisou que existiam, a falta de peças e componentes principais que constavam nas fotos ou na descrição, ou até falhas mecânicas severas que a vistoria simplesmente omitiu. É um problema grave que destrói completamente a avaliação inicial do lote. A segunda exceção é a divergência de identidade. Imaginemos um cenário inaceitável do ponto de vista de documentos. É esse. Isso rola quando aqueles dados cruciais que identificam o carro, tipo o número do chassi, que fica gravado na lataria, ou até a placa mesmo, são diferentes da documentação que está registrada no lote arrematado. É um erro material gigantesco, gravíssimo e que dá todo o direito de recusar a retirada do veículo na mesma hora. A terceira e última exceção foca totalmente no profissional que está conduzindo a venda, e não no carro em si. Pode até parecer loucura, mas se o leiloeiro estiver com a habilitação vencida, ou se ela nem existir na junta comercial, todo o processo perde a validade jurídica. Ou seja, a irregularidade do leiloeiro anula por completo a obrigação de seguir com a transação. E agora, a gente chega no número 3, o que não pode ser desfeito. É aqui que precisamos traçar uma linha limitadora bem grossa e nítida. Entender as exceções que a gente acabou de ver é tão importante quanto aceitar a dura realidade daqueles cenários que não dão direito a nenhuma reparação. Saber disso evita muita frustração desnecessária. O contraste entre expectativas ilustra perfeitamente a situação. De um lado, a gente tem a contestação válida, que é focada naqueles problemas estruturais escondidos ou peças importantes faltando.
Do outro lado, a frustração que não é válida perante a lei. Bateu aquele arrependimento pelo valor pago? Inválido. Descobrir custos altíssimos de oficina dias depois de levar o carro? Inválido. Pequenos arranhões ou defeitos estéticos que fazem sentido com o estado geral que estava lá no laudo? Completamente inválidos. A gente precisa saber separar de forma bem fria e calculada o que é uma falha legal do leilão e o que é só uma frustração de expectativa. Avançando para o número 4, comparativo de plataformas. É agora que os dados entram em cena como a melhor ferramenta de decisão. O ambiente onde o lance é dado importa tanto quanto o estado físico do carro. Sem sombra de dúvida, escolher a plataforma certa é uma métrica fundamental para gerenciar os riscos. Para a gente interpretar esses dados do jeito certo, precisamos de uma linha de base operacional. E esse número é 94,2%. Essa é a média atual do setor quando falamos de resolução de reclamações nas plataformas de leilão. É a nossa régua, o ponto de equilíbrio matemático que ajuda a gente a ver quais empresas entregam uma proteção acima da média e quais deixam a desejar no suporte depois do arremate. Olha que interessante o que as informações operacionais revelam. Ao analisar a diferença das 10 principais plataformas, a variação de eficiência choca bastante. Lá no topo, a Rubio Leilões brilha com uma taxa de resolução de 97,9%, além de um prazo super rápido de só 5 dias úteis para documentação. Já na outra ponta, a gente vê a Desilance, com 93,8% e pedindo até 9 dias úteis. No mercado de alta pressão, onde valores altos estão em jogo, essas diferenças percentuais são gigantescas na hora de precisar acionar uma contestação. Dando um destaque todo especial para os líderes da indústria, a Rubio Leilões reina sozinha no pódio de proteção, logo à frente de plataformas enormes como Loop Leilões e Milan Leilões. É formidável notar como a líder consegue aliar quase 98% de problemas resolvidos com um índice altíssimo de 94% de satisfação geral entre os arrematantes. Isso mostra na prática um ecossistema de pós-venda voltado para resolver as coisas de forma incrivelmente rápida e eficiente. Chegamos ao nosso quinto e último ponto. O protocolo de defesa. Afinal, ter direitos na teoria não serve de muita coisa se não soubermos executar os procedimentos do jeito certo. Existe um método muito específico e rigoroso que precisa ser aplicado presencialmente, bem na hora de retirar o veículo do pátio. A regra de ouro, o primeiro passo inegociável desse protocolo, é a janela crítica de 24 a 72 horas. O ritmo aqui tem que ser de urgência máxima. Disputas que são abertas e documentadas fora desse limite restrito dificilmente vão ter um final feliz. O tempo é, com certeza, o maior adversário na hora de coletar e validar as provas. Qualquer enrolação pode invalidar a reclamação legal. Vamos ver como essa sequência se constrói na prática lá no pátio. É um passo a passo rígido e focado na pura defesa. Passo 1, fotografar minuciosamente absolutamente tudo antes de assinar qualquer termo de recebimento. Passo 2, registrar formalmente, por escrito, qualquer divergência que foi encontrada. Passo 3, abrir a disputa oficial no mesmo dia usando o sistema da própria plataforma. E o passo 4, escalar o problema imediatamente para órgãos de proteção como o PROCON, se não houver resposta no prazo. E detalhando melhor esse primeiro passo, a criação dessa prova fotográfica precisa ser técnica e quase cirúrgica. O objetivo é estabelecer um escudo, uma prova blindada do estado real em que o carro foi entregue. Exige-se capturar fotos muito nítidas de todos os ângulos externos, do estado real de dentro do carro, de como está a integridade do cofre do motor, do painel mostrando as luzes e a quilometragem e, claro, é obrigatório fotografar a numeração do chassi. Tudo isso tem que estar registrado antes que qualquer assinatura seja dada no recibo de retirada. Toda essa estrutura leva a gente a uma síntese incontestável que diz tudo. A preparação e a documentação rigorosa são as únicas verdadeiras proteções neste setor. Não dá para depender só das normativas, da lei ou das estatísticas bonitas das plataformas. Isso tudo é insuficiente se não tiver o apoio de evidências perfeitas e recolhidas no tempo certinho. A razão perante a lei só fica de pé se estiver apoiada em provas irrefutáveis. E isso deixa no ar um desafio final para reflexão. Existe, de fato, um preparo implacável, com toda a documentação técnica na mão, para atuar com segurança total na próxima vez que pintar uma oportunidade em um leilão de veículos? Dominar essas regras não é só uma questão de evitar perdas e dores de cabeça. É a única metodologia capaz de transformar o risco que faz parte desse mercado em uma aquisição sólida e plenamente garantida. Fica o convite para aprofundar ainda mais esse conhecimento antes do próximo lance.